gente, festa da Natividade de São João Batista, aniversário de muita gente querida. Eu tenho certeza que esse dia é uma bênção, vai ser uma bênção, que Deus reserva coisas maravilhosas para mim e para você. E olha, essa passagem de hoje, ai, que passagem maravilhosa! Como eu gosto de rezar com essa passagem. Como eu gosto de... Eu acho que eu vou até chegando em casa imprimir essa passagem, colar no espelho do banheiro, colar na parede, na porta, porque é uma coisa da qual a gente precisa se lembrar todos os dias. Eu vou ler já então, Filipenses capítulo 4, versículo do 11 ao 13, em especial o versículo 13, mas eu vou ler dentro do contexto. Essa é a passagem, como o padre disse, né? Qualquer outra citação de santo, do magistério, eu sou padre, faz parte do nosso jeito de pregar, mas essa palavra é o norte para você. Não digo isso por estar passando necessidade, pois aprendi a me bastar em toda e qualquer situação. Sei viver na penúria, ou pode ser também aprendi a viver na penúria, sei viver na abundância, ou a tradução poderia ser aprendi a viver na abundância, aprendi a viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou passando falta. Tudo posso naquele que me dá força. Ou em outras traduções, tudo posso naquele que me fortalece. Olha que palavra abençoada. Meu Deus, olha, só de ler essa passagem, só de você estar ouvindo essa passagem, você já está recebendo infinitas, inúmeras bênçãos de Deus. É uma passagem que levanta, que restaura, que ressuscita a gente. É ou não é verdade? Mas veja bem, ontem quando eu preparava esse programa, me veio muito ao coração de falar sobre essa passagem. Tudo posso naquele que me dá força, que me fortalece. E eu sei que essa é uma passagem muito conhecida, né? Inclusive ontem eu estava fazendo uma pesquisa, essa passagem é uma das passagens, uma das frases mais tatuadas, pra você ter noção, né? No corpo das pessoas. As pessoas fazem muita tatuagem com essa frase, tudo posso naquele que me fortalece. É uma das frases mais populares de todo o Novo Testamento, de toda a Bíblia, não dá para negar, né? Mas eu fui estudar essa passagem a fundo ontem. Sabe quando você se sente desafiado? Eu falei para mim mesmo, eu não vou dormir enquanto eu não estudar e não entender o que de fato o apóstolo está falando. Porque pode parecer assim, posso tudo naquele que me fortalece? Posso tudo? A gente tem que entender essa passagem dentro do contexto. E eu, para estudar mesmo essa passagem, eu peguei os textos originais nos quais ela foi escrita lá atrás, quando Paulo ou sua comunidade a escreveu com a língua original, que era o grego, chamado grego koiné, né, que é o grego com qual a Bíblia foi escrita. E essa passagem dizia a seguinte coisa, né? Iskuó pantá en endunamonti, no grego antigo. Queria dizer o seguinte: eu posso ser forte, né? Eu tenho poder para todas as coisas naquele que me empodera, que me dá esse poder, que é Jesus. E eu comecei a estudar alguns comentários bíblicos. E sabe o que eu entendi? Que quando Paulo fala, eu posso tudo, é aquela generalização que muitas vezes a gente usa. Porque, por exemplo, você já percebeu que às vezes a pessoa está desanimada, ela fala, está tudo perdido. Você olha e fala, tudo mesmo? Você teve um problema hoje, mas você tem família, você tem filho, você está vivo, você está respirando. Mas a pessoa fala, está tudo perdido. Ou eu já tentei de tudo, padre. Será que você já esgotou todas as possibilidades presentes no universo? Ou foi todo mundo para a festa? Todo mundo, de todas as nações, de todos os países? São as generalizações. Tanto que Paulo, em 1 Coríntios 9, 22, ele disse o seguinte: fiz-me tudo para todos. É o lema até do nosso pai fundador, o Monsenhor Jonas Abib. Mas São Paulo não estava querendo dizer que ele se fez tudo para todas as pessoas que existiam no mundo. São as generalizações, né? Eu fui entendendo isso. E que essa é uma das passagens, olha só, que a gente tem que entender, é o texto dentro do contexto, que elas só fazem um certo sentido dentro do contexto, né? Dentro do contexto. E que a tradução possível, eu achei uma Bíblia americana que tem uma tradução muito interessante, de uma associação de biblistas lá, que traduziu esse versículo da seguinte forma, presta atenção: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação.
Você pode repetir isso depois de mim, os irmãos aqui, por gentileza? Com a força que Cristo me dá, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar eu posso enfrentar qualquer situação. qualquer situação. Eu acho que você que está aí tomando café não respondeu com muita força. Eu vou pedir mais uma vez. Você está aí sentindo o cheiro do café? Pode ser mais uma vez comigo, com força, para você se convencer disso. Com a força que Cristo me dá, Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar eu posso enfrentar qualquer situação. qualquer situação. Veja bem, quando o padre está falando que o tudo que está falando aqui não é o tudo que a gente imagina, não é que eu estou querendo desanimar você ou desanimar a tua fé, não é isso. Eu estou querendo colocar as coisas, eu estou colocando as coisas no lugar. Porque a tradução correta não seria eu posso tudo. Por exemplo, você não pode ficar pulando de um prédio para o outro, que você vai cair e vai morrer. Você não pode correr mais rápido que uma bala, uma bala de revólver, né? Você não pode muitas coisas, humanamente falando. Então a gente tem que entender que São Paulo estava falando dentro de um contexto. Ele tinha recebido uma ajuda ali da comunidade dos filipenses, porque naquela época, um prisioneiro romano, ele tinha que pagar as despesas da própria prisão. Era a lei de Roma, do Império Romano. Então ele recebeu ajuda e ele disse, olha, eu consegui, eu agradeço a ajuda de vocês, mas eu estava vivendo bem, tendo muito, tendo pouco, eu estava me virando. Eu aprendi a me adequar às minhas condições atuais, porque, como eu li aqui a tradução melhor, já interpretada, dentro do contexto do que Paulo falava, eu, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. E esses biblistas que o padre lia ontem falavam o seguinte, que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala esse tudo posso, porque tem muita gente que ao longo da história pegou isso de maneira errada, interpretou da maneira que quis, né? Não, eu posso tudo, eu vou ganhar muito dinheiro, um evangelho triunfalista, só de prosperidade, eu posso tudo, eu posso prosperar. E interessante que esses biblistas dessa associação que traduziram aqui essa Bíblia americana, diziam o seguinte, que muitas vezes as pessoas se frustravam com Deus por coisas que não eram nem culpa de Deus, eram culpa da pessoa mesmo. Por exemplo, pessoa, eu posso tudo. Você pode sim enfrentar qualquer situação na força daquele que te dá força, que é Jesus. Mas é injusto você, por exemplo, cobrar de Deus um resultado para algo, para uma coisa para a qual você não se qualificou, por exemplo. Eu posso tudo, eu posso fazer. Se você não se qualificou, esses autores diziam, né, que às vezes a pessoa preguiçosamente, ela quer fazer bem uma coisa, mas ela não busca se qualificar, ela não busca melhorar, ela não busca progredir, ela não busca entender como funciona aquele processo. O processo, por exemplo, a pessoa quer, hoje em dia está muito na moda, né, fazer um canal no YouTube. Ai, eu posso fazer um canal, eu posso tudo, porque Deus está comigo. Você pode, mas você tem que se qualificar. Você tem que estudar, você tem que entender o método. Você tem que entender que a linguagem do YouTube não é a linguagem da TV, não é a linguagem, por exemplo, de uma outra rede social, né, do Instagram, do Twitter. Ou seja, tem um método, um processo. Então a gente tem que entender essa passagem, não é para roubar a fé, é para colocar no lugar. Para entender que não é um tudo assim, eu posso ficar rico, eu posso triunfar, eu posso. Calma lá. Olha só o contexto certo, dentro da lógica, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. É preciso entender isso, gente, para a gente não culpar Deus por coisas às vezes que não são culpa dele, né? A gente às vezes interpreta as coisas da maneira que a gente acha, né? A gente fala que Deus falou que a gente acha que ele deveria falar e depois se frustra com ele. Não, eu posso enfrentar qualquer situação com a força que Cristo me dá. E exemplo disso, fantástico, exemplo disso é São Paulo, óbvio, que soube viver na abundância e também na ausência, soube se adaptar aos recursos que ele tinha, e eu acho que para esse tempo que nós estamos vivendo, isso é muito concreto, né? A gente viver essa palavra é entender que Cristo me dá força para eu viver bem tendo muito, ou eu viver bem tendo pouco, num tempo de carestia, num tempo de ausência de recursos. Talvez a minha vida precisa ser um pouco mais modesta, mas eu posso com Cristo que me fortalece. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei qual é o seu contexto, filho, filha, mas eu afirmo para você, você pode enfrentar essa situação com êxito, com a força que Cristo te dá, se fortalecendo em Cristo. Exemplo disso é Jó, né? Jó honrou a Deus na adversidade e honrou a Deus na prosperidade. Foi uma pessoa de Deus no momento da alegria, mas também no momento da dificuldade, no momento
que as coisas não saíram bem como ele tinha programado, né? E outra coisa, ainda falando de São Paulo, a gente precisa entender que a gente pode todas as coisas com a força que Cristo nos dá, a gente pode enfrentar qualquer situação, porque, gente, a gente não vai ser feliz todo dia, nem todo dia será mil maravilhas. Não tem como ser feliz todo dia. Olha, ontem eu estava vendo, né? Nós somos a geração que mais vende a ideia de uma vida feliz, de relacionamentos perfeitos, de beleza sempre. Mas é a que menos vive a felicidade concreta e que mais tem transtornos emocionais, como a depressão, a ansiedade. Eu digo para você, com toda honestidade, sem expor, claro, nenhum caso concreto, quantas pessoas eu vejo assim pedindo oração no direct, porque no direct do Instagram você vê a verdade e no feed você vê ali a representação, né? Quantas pessoas no feed, no story, tá lá com aquele rosto lindo, aquela maquiagem perfeita, sem um pé de galinha, um dedo quase de base, pra esconder. Filtro. Com todo respeito, não tô falando que você não tem que ficar bonita, não. Fique mesmo, pelo amor de Deus, ajude. Mas você vê no feed, né? Eu recebo muitos pedidos de oração, até mesmo porque no programa que eu apresento para ser feliz, né? Eu abordo muitas dessas realidades, como superar a depressão, ansiedade e tal. Mas no feed você vê a representação, aquela pessoa perfeita, linda. No feed ninguém tem o cabelo, como diz lá no Nordeste, como é aquele termo que ele usa? Não é atiçada. Tem um termo engraçado, o José João, como é quando o cabelo tá bagunçado lá no Nordeste? Assanhado. Assanhado. Na minha região, assanhado é outra coisa, mas lá no Nordeste eu ouvi falando, Aqui né? também é. No feed ninguém tem cabelo assanhado, bagunçado. No feed quem é gordo fica magro. Quem tem alguma realidade ali que não é tão bonita fica bonito. É filtro, é aquilo outro. E claro, a gente usa mesmo. Mas no direct, quando chegam os pedidos de oração, às vezes eu vejo lá aquele feed, aquela pessoa perfeita, linda, com aquele relacionamento perfeito. Aí me chega a mensagem: padre, meu marido está me agredindo, quero abandonar, tenho depressão. Não é? A nossa vida vende demais, a nossa geração vende demais essa ideia da felicidade, da vida perfeita. Mas bota na tua cabeça, filho e filha, ninguém pode ser feliz todo dia. Ninguém é feliz todo dia. A vida não é uma festa, não tem como. Por mais que o domingo seja bom, a segunda-feira sempre chega. E que bênção enfrentar a segunda-feira com sabedoria. Que bom, eu posso recomeçar, posso viver mais uma semana. Ninguém é feliz todo dia, não dá para ser. E a gente tem sido, como eu disse, a geração da vida fictícia. Mais uma vez eu digo, eu que sou padre, que acompanha as pessoas, tenta acompanhar, né, às vezes pelas redes sociais, o tempo que eu tenho, o feed entrega a vida fantasiada e o direct me entrega a verdade. São pessoas lindas, perfeitas, mas no direct, na mensagem pessoal, que só eu vejo para quem não entende essa linguagem, né? Lá no meu Instagram, são as confissões mesmo do coração ferido, arrebentado. E a gente tem que se desprender dessa mania. Olha, eu tenho acompanhado muitas pessoas com sofrimentos sérios, como psíquicos, emocionais, os sofrimentos que eu já citei aqui. E o que mais faz a pessoa sofrer, às vezes, não é nem só a depressão, não é nem só o problema financeiro, não é nem só problema no casamento, mas é a infeliz mania de se culpar por não estar sendo aquilo que ela idealizou, que ela achava que tinha que ser, porque as pessoas esperavam dela. Para de se culpar, aceita a vida como ela é. Existem dias difíceis, sim. O casamento não é mil maravilhas. Eu fico admirado que essa geração fraca, me perdoe a sinceridade que a gente está criando e que já está aí, e eu também me incluo, que tipo assim, ai padre, eu terminei o casamento. Por quê? Porque eu não estava mais tendo alegria e prazer em estar do lado dele. Minha filha, meu filho, não existe relacionamento constante, durável, que seja só de prazer e de alegria. Impossível. Não dá. Não dá. Você casou com a pessoa, você casou com a pessoa, você não casou com o lado bom da pessoa, você casou com a pessoa. Vem a sogra no pacote, vem a família no pacote, vem a história da pessoa no pacote, né? Não reparo que eu dou essas risadonas mesmo no meio da pregação. É meu jeito. Esses dias uma pessoa falou: você estava vendo alguma coisa engraçada que você está rindo? Eu falei: não, é meu jeito de pregar mesmo. Às vezes eu vou lembrando de coisas engraçadas e vou rindo, né? Mas quando você casa com a pessoa. Então tem um lado ruim, não tem jeito. Ai, padre, ela era tão bonita, depois que eu casei, eu vi que ela não é tão bonita assim. Você tá vendo a pessoa sem fantasia, sem maquiagem, sem chapinha.
E olha que oportunidade fantástica para você se apaixonar por essa pessoa. Se apaixonar. Ai, padre, eu estou vendo ela sem maquiagem. Agora eu vi o quanto que ela é maravilhosa. Ela não precisa de tudo aquilo para me conquistar, não, padre. Ele não precisa de tudo aquilo para me conquistar, não, padre. Agora que eu me apaixonei, é a oportunidade da gente deixar de ser superficial, deixar de ser imaturo, sabe? E amar as pessoas de verdade. Ninguém é feliz todo dia. Repita isso aí no teu coração. Não tem como. Mas eu posso, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Eu posso enfrentar a dureza do cotidiano. É duro, o dia a dia é duro. O cotidiano é duro. Que nem quando eu fui ordenado padre, era mil maravilha. Todo mundo beija a mão do padre. Senhor padre, depois vem a dureza do dia a dia. A luta do dia a dia não é fácil. Como você, esposa, eu sei. Quantos sapos a senhorita já não engoliu e não engole para manter esse casamento. Você, mãe, como que vocês com filhos adolescentes, eu rezo para essa turma. Adolescentes e jovens, estou dando a benção na Paula aqui, gente. E o André daqui uns anos, né, André? Você tem 3, né, André? Esse povo com os filhos adolescentes, sabedoria, discernimento, todos os dons do Espírito Santo, viu, Paulo? Estou pedindo nessa benção para você e para as demais mães e pais de adolescentes, né? É desafiante, gente, é desafiante. Não é só, mamãe, tem momento que eles se revoltam, que eles têm a crise, que é própria do adolescente. Descobrindo a vida. Então a gente precisa entender que naquilo que me acontece, Deus está. O Padre Jonas, uma vez ele fez uma palestra que me marcou muito, ele dizia, Monsenhor Jonas, Deus está na realidade, e somente na realidade Deus está. Deus está na tua realidade hoje. Ai, padre, eu não aguento mais esse casamento, tá difícil. Tá difícil, padre, a luta que eu estou enfrentando no meu trabalho, a luta dentro de mim, nas minhas emoções, a luta para ser fiel a Deus, que obedecer a Deus no dia a dia também é exigente. E outra coisa, existe também uma luta espiritual, uma batalha espiritual. Eu vou ser honesto, eu sou um evangelizador e vira e mexe, eu sinto a batalha espiritual. Tem dia que é difícil até dormir, sabe? Eu vivo lutas que eu tenho que acordar para rezar. Muitas vezes quando eu rezo por alguém, quando eu estou numa batalha muito intensa, lá para 3, 4 da manhã, eu acordo com aqueles sonhos, aquela batalha, eu vou para a capela, ou eu rezo no meu quarto. São as batalhas, gente, todos nós vivemos. Mas eu posso enfrentar isso sim, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação, eu posso enfrentar a minha realidade de hoje. E eu tenho refletido muito sobre a realidade da batalha espiritual, que parece não ser muito concreta, né? Mas é concreto, gente. Sobretudo se você é um evangelizador, se você se coloca a serviço de Deus. O Papa Paulo VI, ele, depois do Concílio Vaticano II, ele fez um discurso documentado, você pode ler, dizendo que muitas vezes a gente combate muitos males, mas a gente esquece de entender que tem um mal personificado que luta para perder a nossa alma, que é o inimigo. Ele existe sim, está na Bíblia. Aparece mais de 250 vezes o nome dele no Novo Testamento. Ele está na Bíblia, aliás, na Bíblia, todo o compêndio da Bíblia, né? Ele existe, então existe essa batalha espiritual. E a gente pensa tanto na imunidade física, como nesse tempo de coronavírus, por exemplo, né? É bom tomar vitamina D, é bom tomar isso, comer bem, claro, tomar bastante água, né? A água é especial, é essencial. Mas você tem pensado na sua imunidade espiritual? Porque se a imunidade espiritual estiver baixa, a alma adoece. Existe uma batalha espiritual. O inimigo trama para roubar minha fé, a tua fé, para nos levar ao desespero. E a gente precisa estar rezando, estar em oração, levantar os muros da nossa espiritualidade. Talvez você baixou as guardas da sua espiritualidade, por isso que você tem andado tão abatido, tão desanimado, tão cabisbaixo, sabe? Existe uma batalha espiritual. E nós vivemos, gente, um grande combate nos nossos relacionamentos. Nós vivemos um combate, às vezes, no corpo. Eu falo dessa batalha espiritual que eu vivo quando eu estou evangelizando. Esses dias eu estou fazendo uma série de lives à noite, rezando pela cura das gerações, pela restauração das famílias, orações muito fortes. E depois eu sinto, às vezes, no corpo, sabe? Eu tenho que rezar. É uma batalha espiritual que se estende ao corpo. A gente vive uma batalha espiritual, a gente vive uma batalha nos nossos relacionamentos, a gente vive uma batalha também na nossa mente. A gente vive uma batalha em todas as áreas. A vida é um combate. A cada dia que você acorda, e muitas vezes no sono, como eu falei no meu caso, sabe? Você está vivendo um combate. Nós estamos no meio do combate. E é preciso entender que com a força que Cristo me dá,
eu posso enfrentar qualquer situação. Não é que eu posso tudo no sentido de eu posso ter dinheiro, eu posso fazer uma coisa para a qual eu não me qualifiquei. Não, não é assim. Vamos viajar, né? Como eu já expliquei aqui no início, trazendo o original do grego e contextualizando, né? O pantá que Paulo usou para dizer do grego, né? Pantá, o panteós, do grego antigo, que quer dizer todas as coisas, é um todas as coisas que está fixado no prefixo ali, no Cristo, na situação real que eu estou vivendo. Ele falava das dificuldades que ele estava enfrentando. Então, naquele contexto, na situação real, na realidade, Cristo te dá toda a força para enfrentar qualquer coisa que a tua realidade traga. Por mais que a realidade seja dura, você doente, você que perdeu alguém, você chorando a morte de um filho, de um pai. Você pode enfrentar essa situação com a força que Cristo te dá. Mas cada dia é um combate, é uma batalha. E você precisa lutar. Você vai poder tudo, você vai vencer em nome de Jesus? Vai. Mas muitas vezes Deus te dá a vitória através da sua luta, através do processo que você tem que viver. Você está entendendo? E olha, outra passagem de Paulo, fica com a primeira, tá? Que é o norte aqui de hoje, mas é o lema da minha ordenação diaconal. Eu sou apaixonado por essa passagem. E eu vou trazer a tradução da Bíblia King James, que diz o seguinte, 2 Coríntios 12, 9b, não precisa abrir. Paulo disse o seguinte, aquela passagem que ele fala, Senhor, eu tenho um espinho na carne, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo vencer. Aí Deus responde para Paulo, basta-te a minha graça. E então, o versículo aqui que eu quero citar, 2 Coríntios 12, 9a, aliás. A minha graça te é suficiente, basta-te a minha graça, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha só, eu podia parar por aqui e deixar você, filho querido, filha querida, refletindo sobre isso. Nós vivemos um combate, a realidade às vezes é dura, mas Deus disse que nós podemos sim enfrentar qualquer situação com a força que Cristo nos dá. Tudo nós podemos nele que nos fortalece. Não é uma autossuficiência, é uma cristosuficiência, né? A gente precisa dele, mas ele está dizendo, olha, na realidade que às vezes é dura, a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua realidade. Talvez você hoje se sentindo fraco, e eu sei que tem muita gente se sentindo fraca, eu sei que tem muita gente se sentindo impotente. Ontem, meninas e André, eu recebi um vídeo no meu programa que me chamou tanta atenção. Estava fazendo um programa, estou fazendo uma série de programas, né, para ser feliz, e é convidado a assistir. Toda terça, de 8 às 9h30, ao vivo pela TV Canção Nova. E eu recebi um vídeo de uma mulher, o tema era como superar o desânimo, né? Ansiedade, uma série de 5 programas com esse tema. E a mulher me disse, padre, como eu supero isso? Fazem 7 dias que meu pai morreu de Covid-19, minha mãe está na UTI. E eu fiquei emocionado, me chegou a embargar a voz, porque é difícil ouvindo a filha falar ali. Mas de pé, você vê que era uma mulher cristã, uma mulher forte, mas ao mesmo tempo sofrida, né? Às vezes a realidade da gente é dura. E ela me disse, padre, eu me sinto impotente, eu não tenho tempo nem de chorar, porque minha mãe está na UTI, eu não pude velar o meu pai direito, né? Não pude ali viver esse processo. Ela dizia, padre, como eu estou impotente. Eu sei que tem muita gente vivendo isso, né? Muita gente, se você talvez hoje está se sentindo impotente, diante da situação que você não consegue mudar na cabeça do seu marido, que está te traindo, que está bebendo, talvez a situação do teu filho, talvez a situação de desemprego, tanta fraqueza, né? São Paulo, nessa palavra fraqueza, dá para a gente colocar tanta coisa, o seu desemprego, a doença, a dificuldade, o medo, o pensamento negativo que você não consegue vencer, o desânimo, mas Deus disse para Paulo, isso aqui foi um consolo para ele, talvez não foi a resposta que Paulo queria ouvir no momento, né? A gente tem a tendência de querer que Deus fale, eu vou resolver tudo para você, você fica deitado numa rede tomando limonada. Mas Deus disse para Paulo, a minha graça, meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, Paulo. Ou seja, certa vez eu ouvi um autor de espiritualidade dizendo, C.S. Lewis, se eu não me engano foi C.S. Lewis, às vezes eu me confundo, mas que dizia assim, que as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, a nossa impotência, são como que uma porta, são como que portas que a gente abre para a graça de Deus nos alcançar. Porque quem está muito bem, quem sabe tudo, quem sempre pode tudo, não precisa da graça de Deus. E não dá espaço para a graça de Deus entrar e agir. Mas quando a gente está numa situação de fraqueza, essa fraqueza abre as portas da gente, porque a gente se torna humilde, as portas da nossa alma.
A gente se torna humilde, a gente se torna dependente de Deus. Então a gente tem que tomar posse dessa graça. Eu tenho refletido muito nesses dias sobre a graça de Deus. Existe até na teologia aquilo que a gente chama de o tratado da graça. Santo Tomás de Aquino refletiu muito sobre a graça. O que é a graça de Deus? É algo imaterial, é difícil de contextualizar, apalpar. Mas a graça de Deus é essa ação prodigiosa, bondosa de Deus, que nos levanta nas nossas quedas, que nos cura nas nossas fraquezas, que nos aperfeiçoa mesmo na nossa impotência. A gente precisa contar com a graça de Deus e usar os meios da graça de Deus para nos aperfeiçoar. Saiba que a graça de Deus vai te sustentar, filho, filha, nesta situação que você vive hoje. Nisto que você enfrenta hoje, você não está só. A graça de Deus vai te aperfeiçoar, vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Agora, existem meios ordinários para que a graça de Deus entre na nossa vida. O principal deles é o sacramento, são os sacramentos, né? Claro que esse tempo de pandemia, muitos não estão podendo confessar, comungar, a gente entende, mas guarda isso no coração. Os sacramentos, segundo o Catecismo da Igreja Católica, são os meios ordinários através dos quais a graça de Deus entra na nossa vida, age com poder, né, na nossa vida, mas também o que viabiliza o acesso para a graça de Deus agir, o poder, a ação prodigiosa de Deus na nossa vida, é o nosso contato com a palavra. Porque tendo contato com a palavra, você começa a pensar do jeito de Deus. Você começa, como disse São Paulo aos Filipenses no capítulo 2, ter o pensamento de Cristo. E quando a gente tem o pensamento de Cristo, a gente é tão mais forte. A gente para de ficar chorando as pitangas, para de ficar preso em picuinha. Eu tenho visto gente, tanta gente, eu sou honesto em dizer como padre, como pai espiritual, tanta gente gastando energia em coisas não essenciais, tanta gente presa em picuinha. Você está gastando energia, você está fazendo disso aqui, de um ponto, você está fazendo um texto. Padre, mas fulano falou isso de mim. Filho, deixa para trás o que fulano falou, deixa para trás o que você não conseguiu fazer, deixa para trás o que não foi bom e se abre para o novo, vá para frente. A vida continua. Life goes on. A vida continua, a gente precisa, sabe, deixar para trás, deixar de ficar gastando energia com tanta picuinha. Padre, mas eu perdi. Olha, eu tenho comigo que aquilo que você perdeu, ou que aquilo que foi roubado de você pela tentação, pelo inimigo, seja fiel a Deus, que a graça de Deus vai te devolver 7 vezes mais. Isso é Bíblia. Deus vai te recompensar de outras formas. Ah, eu perdi, não me entenderam, eu não fui feliz, eu sou fraco. Olha, eu escrevi isso no meu livro novo aqui, ó, Curar e Restaurar o Masculino. No final vou apresentar ele para você com mais exatidão. Que, sobretudo para formar um homem, né? Eu descobri estudando na Bíblia aquilo que é chamado de 4 princípios da masculinidade bíblica. Existem 4 coisas que a Bíblia diz sobre o que significa ser homem, 4 posturas. E eu percebo que hoje em dia existe aquilo que é chamado por vários estudiosos de a síndrome de Peter Pan. Não sei se você já ouviu falar. É o homem que nunca quer crescer, né? O cara tem 40, 50 anos e continua agindo como um adolescente, não quer relacionamento sério, não quer casar com ninguém, só quer, como dizem por aí, pegar uma aqui, pegar a outra ali, não quer trabalhar, não quer fazer escolhas definitivas, nunca quer crescer. Isso muitas vezes acontece porque a gente vai se infantilizando. Sobretudo você, mulher que cria um filho, homem que cria um menino, não passe a mão na cabeça do seu menino sempre. Não faça ele entender que ele é o centro de tudo. Eu falava no meu programa ontem que eu não sou a favor do bullying, não. Mas olha, também eu não sou a favor de que a mãe, cada tropeção do filho, se o teu filho tropeçou e alguém riu, você vai lá brigar com quem riu, não. Deixa o teu menino se virar, deixa ele lidar com as coisas. A criança vai brincar um com o outro mesmo, vai tirar sarro de vez em quando. Não vai matar o teu filho, não. Sabe, deixa ele lidar com isso, senão ele vai crescer de vidro, achando que ele é sempre o centro, fraco demais. Na nossa geração existe o maior número de suicídio de jovem e adolescente. E muitos psiquiatras, estudiosos dizem que é porque a geração é fraca demais. Qualquer coisa, quero morrer. Deixa o menino enfrentar os problemas da vida, da adolescência. Você vai estar do lado e intervir quando for necessário. Senão cria um moleque mole. Depois vira um homem que parece um Peter Pan, nunca quer crescer, não quer fazer escolha definitiva. E saiba que o que faz um menino deixar de ser menino e começar a ser homem é justamente a atitude de fazer escolhas definitivas, se responsabilizar. Eu sou homem o bastante para escolher que eu quero ser padre. Deus me chama, eu vou ser. Quero ser até o fim da vida.
Homem o bastante para casar com a Magda, se bem que não é difícil, que a Magda é muito bonita, né? Esposa do André. Mas ser homem o bastante para dizer, é a minha esposa, é com ela que eu quero ficar até o fim da vida. E você vai ver a Magda bonita, vai ver o dia que ela não tá tão bonita, vai ver a Magda legal, o dia que ela não tá legal. Mas isso que faz o homem ser homem. É minha família, eu não vou sair daí pegando uma e outra quando só tá bonitinha, sem me responsabilizar, achando que eu sou o bom. Isso não é ser homem não, isso é ser um moleque. Sabe, isso é ser um imaturo. O homem é aquele que se responsabiliza, é a minha família, são os meus filhos. Eu vou acordar cedo para cuidar deles. Eu vou levar de madrugada no hospital se for preciso. Se tiver 2 lugares no carro, minha filha e minha esposa vai no carro e eu vou de pé. Sabe, isso faz parte da masculinidade bíblica. Eu não vou abrir essa parênteses, outro dia que eu vi eu falo mais do livro, mas para dizer que a gente tem que enfrentar a realidade e entender que na realidade Deus está nos fortalecendo também, está nos tornando, forjando o nosso caráter, forjando o nosso ímpeto. Sabe, tem tanta gente que é viciada em libertação, fala assim, padre, vem aqui dar uma benção, expulsa os demônios da minha vida. Os demônios saem, viu? Mas o caráter mal não sai não, tem que trabalhar. Não tem bênção que tira. Tem que converter, tem que rezar, tem que buscar superar a si mesmo a cada dia, tem que buscar se fortalecer de dentro para fora, entendendo, seja homem ou mulher, falei dos homens porque eu acabei de lançar o livro, tem 1 mês e meio, mas seja homem ou mulher, entendendo que a gente pode enfrentar qualquer situação com a força que Cristo nos dá. É preciso estar enraizado nele. A oração, os sacramentos e, como eu disse, a Bíblia. O contato com a Bíblia é essencial. Gente, a Bíblia é um livro fantástico. Eu digo para você, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Sabe, eu sou, no bom sentido da palavra, viciado na Escritura. Porque, olha, eu já tinha lido essa passagem várias vezes e eu pregava falando antes, tudo. Hoje eu entendi que não é tudo. Existe um contexto, não é? Se eu estiver enraizado nele, eu enfrento qualquer situação. Mas eu não vou poder tudo para as coisas para as quais eu não me qualifiquei e depois botar a culpa em Deus. Eu não estudei para ser um advogado, vou querer lá defender uma causa, eu vou perder, vou falar, ai Deus, o senhor não me ajudou. Eu não estudei, eu não sou formado, eu não sei. Sabe? Mas enfrenta a realidade de hoje e deixa a graça de Deus te conduzir. Você não está só, mais uma vez eu digo, concluindo, a graça de Deus está sobre você. E é nessa situação de fraqueza ou de abundância, talvez você está feliz, não tem nada de errado na tua vida, mas deixa a graça de Deus te conduzir. Você pode tudo dentro da vontade de Deus, conduzido pela graça de Deus, sabe? Então, deixe-se conduzir por essa graça, inspirar por essa graça. E é muito forte, eu repito essa última citação que eu trouxe, é na fraqueza, na impotência, no limite, que a graça de Deus, que o poder de Deus age com mais intensidade e se aperfeiçoa. O que isso quer dizer? Deus estava dizendo para São Paulo, olha, você está vendo um monte de fraqueza em você. Você está vendo depressão, você está vendo ansiedade, você está vendo medo, você está vendo um pecado que você não consegue vencer. Mas calma, alto lá, reza, faz a sua parte, me segue, que eu vou aperfeiçoar o meu poder na sua fraqueza. Ou seja, eu vou ser para você tudo aquilo que você não consegue ser, filho. Eu vou ser o que te falta, eu vou preencher os seus vazios, eu vou ser o teu Deus, o teu Senhor, o teu Pai, o teu tudo. Precisa mais? Precisa mais que isso? Não tem como. Está aí, é só viver, é só guardar no coração. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, muito obrigado, Jesus. Porque eu sei que essa palavra está sendo essa palavra, essa reflexão, resposta para muita gente nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona, nunca. Nunca o Senhor nos deixa, sabe? O Senhor está com a gente em todos os momentos. Obrigado porque o Senhor está libertando nessa manhã muitos corações que estavam duvidosos da sua presença, muitos corações que estavam duvidosos do seu poder, do acompanhar da sua graça. O Senhor está visitando nessa manhã pessoas que estavam descrentes, desconfiadas do teu amor, e o Senhor está libertando essas pessoas. O Senhor está curando pessoas que estavam com o coração enrijecido pela dúvida, essa palavra que me vem. Você estava duvidando, será que Deus está comigo? Eu estou sofrendo tanto. Será que Deus está comigo? Eu estou enfrentando situações adversas. O Senhor está libertando o teu coração dessa dúvida. Está enchendo você agora com uma grande paz. Eu sinto também Jesus curando, libertando pessoas que estavam literalmente desanimadas, muito desanimadas. O Senhor está te dando um novo ânimo, Ele está dizendo, deixa a minha graça se aperfeiçoar na tua fraqueza. O Senhor também visita
Pessoas desapontadas, tristes, por coisas que não deram certo. Filho, filha, vá para frente. Se essa porta não se abriu, Deus vai abrir outras 7 lá na frente. Ele é fiel, Ele é Deus, Ele é Pai. E o Senhor também está consolando pessoas que estavam se cobrando muito. Ninguém pode ser perfeito todo dia, não. Ninguém pode ser feliz todo dia, não. Ninguém vai acertar sempre. Você não tem que estar bonito, perfeito sempre. Você nos seus relacionamentos não tem que ser perfeito sempre. Saiba conviver com a imperfeição. Isso te deixa mais humilde, te deixa mais humano, te deixa mais dependente de Deus. Saiba integrar melhor os seus limites.